As boas práticas, elas têm que ser enxergadas pelo empresário como uma gestão estratégica do negócio dele. Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e hoje eu converso com a Adriana Lara. A Adriana é CEO da Ceatec, empresa de consultoria e treinamento na área de gestão da qualidade e segurança dos alimentos. Adriana, você já é de casa, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente falando sobre um tema de segurança dos alimentos para bares e restaurantes. Bem-vinda! Muito obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Adriana, queria contextualizar um pouco aqui a minha primeira pergunta. Vou fazer um cenário aqui, no final eu faço minha pergunta. A gente sabe que empreender no Brasil é uma coisa muito complicada, há de se passar por muitas burocracias. E a gente tem uma visão que está sendo desconstruída de enxergar o empresário mais ou menos como uma espécie de tio Patinhas. A pessoa que já está ali montada na grana, já com um vasto império construído. E a realidade é muito diferente dessa. A realidade, uma pesquisa da Brasel fala que 70% do setor, por exemplo, é constituído por MEI, microempreendedores individuais, pessoas que faturam até R$81 mil por ano. Muitas das outras empresas também são empresas familiares, onde, por exemplo, o pai de família está gerenciando um negócio, a esposa está cozinhando, o filho está atendendo as pessoas. Nesse cenário todo, as pessoas têm uma questão talvez cultural no Brasil de enxergar burocracias. A pergunta é: como fazer com que o empresário do setor de alimentação fora do lar, seja ele pequenino, seja ele grandão, entenda que a segurança dos alimentos não é uma burocracia, que é um investimento necessário para a excelência e para a gestão estratégica dos seus negócios? Ótima pergunta, Danilo. Muitas vezes a gente vê os empresários com esse medo, né? Nossa, será que para eu poder adequar o meu bar ou restaurante, são tantas burocracias, são tantas normas, tantos critérios, como que eu vou fazer para atender tudo isso? Será que eu dou conta de atender a todas as normas da vigilância sanitária para poder estar produzindo alimento? E não, muito pelo contrário. Toda vez que a gente trabalha com boas práticas, que são normas e procedimentos para se produzir um alimento seguro, além, claro, né, da gente servir esse alimento seguro, produzir esse alimento seguro, a gente está ajudando a padronizar os processos. Quando eu, por exemplo, estabeleço uma porção mínima de batata frita, qualquer funcionário, qualquer pessoa que for ali fritar aquela porção de batata frita vai fazer dentro daquele padrão que foi estabelecido ali. Então, as boas práticas, ela ajuda a padronizar os processos. Você garante que todas as pessoas que estão ali produzindo alimento, servindo alimento, vão ter essa padronização, vão seguir essa padronização, vão seguir um procedimento, que é um procedimento seguro de produzir um alimento e que não tem nada de difícil, são regras básicas que qualquer pessoa, até dentro da casa da gente, a gente segue regrinhas básicas de higiene e de cuidado. A gente vai garantir essas boas práticas que o consumidor vá enxergar naquele restaurante um lugar seguro. Então, é possível que qualquer empreendimento, desde o pequeno e o grande, seja grande, seguir essas boas práticas. E, com certeza, as boas práticas é uma ferramenta estratégica para a gestão da qualidade e a gestão do negócio. Então, o empresário tem que enxergar como essas normas e esses critérios como uma ferramenta estratégica de gestão do negócio dele. E aí ele vai conseguir enxergar de uma forma diferente todos esses critérios e essas normas para se produzir um alimento seguro. Interessante, você falou aí sobre essa questão do consumidor enxergar o estabelecimento como local seguro. A gente estava conversando aqui fora do ar e você me disse uma questão que eu queria que você até repetisse aqui para quem está nos ouvindo, muito interessante, que é, às vezes, o empresário, ele faz toda essa questão da segurança dos alimentos
por, entre aspas, medo da Anvisa. Mas, na verdade, quem dita a regra mesmo é o consumidor, porque o consumidor hoje ele está muito ligado a como que o estabelecimento opera, como que ele funciona. Dá para falar um pouco mais sobre isso? Com certeza, Danilo. Quem tem a força hoje é o consumidor. Muitas vezes o empresário acha que quem tem o poder ali de fechar o estabelecimento dele ou de ditar alguma regra é a vigilância sanitária, são as normas. Muito pelo contrário. Quem está ali de olho no que ele está produzindo, de olho no que ele está vendendo, na forma como ele está atendendo, como ele está colocando o negócio dele ali na praça, é o consumidor. Então, hoje a gente sabe que quem tem a força é o consumidor. Haja vista que o consumidor hoje em dia, qualquer coisa que ele vê que está errado, que ele foi mal atendido, que ele não gostou, que ele encontrou qualquer coisa estranha ali no alimento dele, ele tira uma foto, ele posta. Hoje a gente tem grupos especializados para poder avaliar a qualidade do restaurante, todo mundo comenta. Hoje em dia, quem tem o grande poder e a grande força é o consumidor, é o seu cliente, é o cliente lá do bar e restaurante. É ele que vai colocar na mesa o que ele quer, o que ele não quer. Então, o empresário ele tem que ficar de olho no consumidor, é no cliente dele. E fazer tudo, claro, lógico, existem normas e critérios para se cumprir dentro da legislação que é pertinente para o setor, mas a gente não pode esquecer dessa força que o consumidor tem. É engraçado você estar falando sobre essa questão do consumidor versus, por exemplo, a vigilância sanitária. Eu acho que nesse sentido, o boca a boca ainda é válido. Se eu falo para um amigo meu que eu fui em tal restaurante e eu fui bem atendido, se a comida é gostosa, se o ambiente é acolhedor, da mesma forma eu falo se eu acho talvez que eu passei mal por ter comido em um determinado restaurante. E isso faz com que o estabelecimento possa estar mal falado ali na clientela. E o boca a boca a gente sabe que pega, é uma ferramenta de marketing muito monstruosa. Você colocou aí uma coisa importante. Você quer a validação daquele estabelecimento e aí você pergunta para alguém. E aí, você foi ali, você experimentou. Então, a validação pelo outro também serve de parâmetro para você frequentar aquele estabelecimento. Porque a pessoa, ninguém quer ir num lugar para poder passar mal, para ser mal atendido. Então, você quer pelo menos saber como que aquele seu amigo, como é que foi a experiência dele naquele estabelecimento, né? E você busca essa validação. Bom, se aquele ali já achou que foi bom, foi legal, a experiência foi válida, bom, deixa eu ir lá ver se realmente é, né? E os consumidores, você sente nas consultorias, no treinamento na área de gestão da qualidade e segurança dos alimentos que vocês fazem, a Ceatec, vocês sentem os consumidores cada vez mais aptos a julgar também esses estabelecimentos, de escolher, o poder de escolha do consumidor está muito forte hoje em dia. Se vai o estabelecimento A ou B, também por esses critérios, a segurança dos alimentos, a gente sabe que a segurança dos alimentos é algo muito maior do que necessariamente é apresentado na mesa, mas na mesa ali dá para você ver o resultado de um trabalho. Quem nunca, por exemplo, a minha mãe, eu gosto muito de sanduíche, e a minha mãe me proibia de comer alface no sanduíche, tinha que tirar, porque ela falava que vinha junto com lagarta. Então, na apresentação do produto, você já vê ali aquela salada que tá um pouco estranha, você pensa, eu vou pular isso aqui. Verdade. O consumidor, ele tem esse cuidado, lógico, com a informação que está aí para todo mundo. Então, as pessoas sabem o que ela espera e o que ela pode encontrar no estabelecimento, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Esse exemplo que você colocou aí do alface clássico, né? É clássico. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem algum caso ou já passou alguma situação que ou encontrou algum bichinho na salada, no alface, alguma coisa estranha ali no alimento, ou passou mal porque comeu alguma coisa e passou mal. Então, hoje o consumidor, ele sabe, ele tem informação, ele tem conhecimento. E a partir daí, ele vai selecionar onde ele vai comer. Ele busca essa validação com algum colega, algum amigo, ele busca a validação através das mídias, né? Ele busca saber e buscar informação. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas vão no estabelecimento, mas ela já pesquisou anteriormente o que ela vai encontrar ali, quais são os pratos que aquele estabelecimento oferece, qual a experiência que ele vai vivenciar ali naquele estabelecimento. Então o consumidor hoje tem informação e tem conhecimento, então ele vai buscar e vai validar aquela informação. E é importante você ter dito isso sobre a validação do consumidor,
porque a gente sabe que no Brasil fazer o mínimo já é um diferencial competitivo. Então, talvez fazer o mínimo já basta para você ficar, de novo, entre aspas, da vigilância sanitária no pé do seu bar ou do seu restaurante. Você segue ali o mínimo de condições necessárias, ok. Mas talvez esse mínimo não seja interessante para você apresentar isso para o seu consumidor. A gente, talvez culturalmente, tem essa ideia de que, eu vou empurrar com a barriga, vou fazer aqui do jeitinho que dá mesmo, porque o que vai trazer dinheiro para o meu negócio está lá na frente. Não é muito essa questão de segurança dos alimentos, gestão de qualidade. Isso aí é só uma coisa que eu tenho que vencer, uma barreira que eu tenho que vencer. É um vício cultural isso nosso, assim? Como que a gente pode vencer também essa questão? Danilo, olha só, às vezes a gente acha fazer o mínimo tá bom. Como eu já falei anteriormente, essa questão da exigência do consumidor, da força do consumidor, esse mínimo tem que ser o mínimo. O que a gente quer buscar é o aperfeiçoamento, a qualificação e a busca dessa melhoria contínua, né? O consumidor, cada vez mais, ele quer experiências e experiências boas. E o empresário, ele tem que entender que esse mínimo, lógico que ele tem que atender a toda a questão da vigilância sanitária, as normas da Anvisa, mas ele tem que oferecer algo a mais. E quando ele oferece esse algo a mais, e aí a gente está falando na gestão da qualidade, da segurança dos alimentos, ele busca ter uma melhor gestão do negócio dele. Como eu falei anteriormente, as boas práticas, elas têm que ser enxergadas pelo empresário como uma gestão estratégica do negócio dele. Então, quando ele padroniza os processos, quando ele melhora todos os procedimentos ali dentro do estabelecimento, quando ele capacita os colaboradores, que é fundamental você ter colaboradores, tanto a parte lá da cozinha, quanto de atendimento, todos os colaboradores capacitados, isso daí é fantástico para o negócio dele. Ele tem o negócio dele nas mãos. E quando a gente fala em boas práticas, a gente está falando em higiene pessoal. O básico é lavar as mãos, todo mundo tem que lavar a mão, até na casa da gente. Cozinheiro com barba muito grande, todas essas questões que são ditas do bom senso, né? Isso! Então você tem que ter toda a parte de higiene pessoal. Claro que o consumidor, quando ele chega, ele começa a avaliar tudo aquilo ali. Já pensou, ele está ali sentado no salão e sai da cozinha, um cozinheiro, um chefe de cozinha, todo barbudo, a unha suja, unha grande, uniforme todo sujo. Você acha que ele vai imaginar como que a minha comida está saindo ali daquela cozinha? Então, de acordo com a impressão que o consumidor tem do estabelecimento, ele imagina o que vai sair ali da cozinha. Então, o cuidado que se tem que ter com tudo isso que está ali em volta do prato é muito importante. Até porque hoje também muitos restaurantes têm as suas cozinhas abertas, cozinhas transparentes, claro, com um vidro ali vedando toda essa questão, mas a cozinha aberta aumenta também a transparência entre o estabelecimento e o consumidor. E se você estiver fazendo algo feio, isso vai estar transparecendo ali também para o consumidor. Mas, Adriana, você falou muito sobre padronização e gestão do negócio, e eu fiquei aqui na minha cabeça enquanto você estava falando que isso talvez o pequenino, o cara que está começando agora, seja até uma barraquinha de cachorro-quente na porta de uma faculdade, com aquela maionese de alho que eu acho deliciosa. Talvez ele pense que essa questão da padronização seja só para quem está grandão, seja só para um restaurante de hotel, para uma rede de fast food, para uma rede de delivery, quando na verdade é para todo mundo, né? Não significa padronização que você tem que ter dinheiro. Como o próprio nome diz, a padronização está muito ligada também ao planejamento. Isso serve para todo mundo, óbvio, tem que servir para todo mundo? Serve para todo mundo, Danilo, do pequeno ao grande. E quando a gente fala em padronização, é dinheiro. Quando você padroniza a sua porção, quando você padroniza os seus processos, é dinheiro que você está deixando de jogar no lixo. Então, quando você padroniza a sua porção, o tamanho da sua porção, tanto peso quanto de líquido, tudo que você padroniza, você está deixando de jogar dinheiro fora. Independente da pessoa que for realizar aquele prato, que for executar aquele prato ou aquele alimento, aquela pessoa ela tem que seguir um padrão ali do estabelecimento. Então, por isso que tem uma ferramenta importante que é a ficha técnica.
famigerada ficha técnica que todo mundo que é formado na aula de gastronomia já fugiu. É como o engenheiro foge da matéria de cálculo, né? Mas às vezes fica na gaveta, né? A pessoa faz uma vez, tem muitas pessoas que não sabem o que é ficha técnica. Explica pra gente, por favor. Pois é, a ficha técnica, além de você ter ali a receita, o passo a passo de como fazer, você padroniza a gramatura de todos os ingredientes, você padroniza a apresentação do prato. Então, você tem ali um retrato do que o consumidor vai receber ali na mesa dele. E para o cozinheiro também, quem vai preparar. Então, ele deixa de achar que, eu vou colocar mais isso, menos isso, aquele ingrediente eu coloco a mais, coloco a menos. Não. O padrão do estabelecimento está descrito ali naquela ficha técnica. Que isso que vai dar qualidade, né? Exatamente. E quando a gente fala em padronização, é custo e também a experiência do cliente. Porque é muito ruim você ir no estabelecimento, você encontra lá, igual você deu a ideia, o exemplo da maionese de alho de um jeito, com menos alho, no outro dia já está com mais alho. Olha só que coisa ruim. Então, essa ficha técnica, ela ajuda nessa padronização dos produtos que serão servidos. Então, o consumidor, toda vez que for naquele estabelecimento, vai encontrar daquele mesmo jeito. Isso é muito legal. E isso não significa que você vai fazer as coisas num método fordista, né? Vou citar um exemplo. O McDonald's, goste ou não, enquanto consumidor final, é a maior restaurante da Terra. Então, eles têm uma padronização que, se você for aqui no McDonald's em Belo Horizonte e o McDonald's em Moscou, a batata frita vai estar com o mesmo gostinho, vai estar com um nível de excelência McDonald's. Ok, desconfio eu que o McDonald's é um processo muito padronizado e eles não perdem dinheiro ali comprando as batatas ou descascando as batatinhas ou seja lá o que for. Isso não anula a pessoa que tem uma hamburgueria artesanal de seguir o mesmo padrão. Ela não vai deixar de ser artesanal, porque as pessoas romantizam essa questão. Quem gosta de padronização é a CEMIG, a companhia energética aqui de Minas Gerais. Não é bem por aí, né? A padronização ela está muito mais ligada a um método de excelência e também de controle de desperdício do que um método fordista de fazer ali, apertando o botão A, B e C. Tem toda uma técnica que estimula também a criatividade para isso, né? Mas aí você tocou um ponto que é importante, é a padronização do McDonald's, dele. Então, cada estabelecimento pode fazer o seu padrão, é seguir o seu padrão, e é isso que o consumidor quer. Toda vez que ele vai naquele estabelecimento, ele vai encontrar do mesmo jeito. Ele não quer encontrar, cada dia que ele for, o produto, encontrar de um jeito, né? Então, ele vai padronizar o seu estabelecimento, o seu jeito de fazer, a sua forma de apresentar o produto para o consumidor. Até porque hoje, nessa mudança de comportamento dos consumidores, no pós-pandemia, o consumidor ele não deixa de ir aos bares e restaurantes, mas ele faz uma escolha mais assertiva sobre onde ele vai gastar o seu dinheiro. E é muito triste quando a gente gasta nosso suado dinheirinho assim, indo pela segunda vez um lugar que a primeira vez foi maravilhosa e você vê que falhou. Que a pizza tá ruim ali, que o hambúrguer passou do ponto, ou tava diferente da primeira vez que você foi. Muito ruim. Talvez a pessoa não volte para uma terceira vez, né? Tá essa questão da fidelização dos negócios. E é muito ruim quando você chama um amigo seu, você, vamos naquele lugar, porque ali tem um hambúrguer maravilhoso. Aí você chega lá, poxa, o hambúrguer não tá maravilhoso mais, o que aconteceu? Então, a padronização ajuda nisso, de você manter a sua comida daquele jeito, do jeito que você programou para executar, para produzir aquele alimento, aquele prato. E o consumidor quer isso, né? Encontrar coisa boa toda vez que vai naquele estabelecimento. Da vigilância sanitária sobre isso. Olha só, toda a legislação ela vem para poder atender a alguma demanda que aconteceu anteriormente, né? Então, essa questão das dark kitchen, como são coisas novas, com certeza vai vir alguma legislação bem mais específica, mas o que a gente observa, exatamente aquilo que você falou, alguns estabelecimentos se transformaram em dark kitchen, tem toda uma estrutura ali de cozinha por trás, funciona muito bem e está tudo ok, é legalizado, tem CNPJ, a vigilância sanitária conhece aquilo ali, já foi, tem alvará sanitário. Outras situações e que a gente sabe é que a pessoa produz na casa dela, produz o alimento e está vendendo. Então, a gente realmente tem que regularizar isso,
melhorar essa questão da regulamentação dessa situação que está acontecendo atualmente. Porque realmente o consumidor, você não sabe se aquela cozinha, quando você pede no iFood, se ela é estabelecida ou não. A gente sempre fica na dúvida. E é interessantíssimo você falar sobre isso, porque já é de conhecimento público essa questão da insegurança jurídica causada pelas dark kitchens, porque não é um mercado muito competitivo. Como você vai competir com uma pessoa? Você está lá pagando seus impostos, gerando o seu emprego, pagando o seu aluguel. Como que você vai fazer com que o seu produto tenha o mesmo valor final de quem não faz nada disso? Isso já é de conhecimento público. O que eu acho que tem que ganhar mais força na discussão também dessa formalização das dark kitchens com a legislação acompanhando é também essa questão da segurança dos alimentos. Qual tipo de qualidade que eu estou passando pelo meu cliente final? Se as dark kitchens são cozinhas que não têm a porta fechada para a rua, elas têm a porta aberta para a vigilância sanitária, tá aí uma reflexão para ser feita, né? Sim, temos que ter esse cuidado aí, mesmo porque qualquer pessoa pode estar ali vendendo alimento e a gente não tem ideia de como esse alimento está sendo preparado. Então o consumidor está exposto a vários riscos, mesmo porque a vigilância não sabe que existe. Como que a vigilância vai ali fiscalizar a pessoa que está dentro de casa? A vigilância sanitária não entra dentro da casa das pessoas. Então, a gente ainda tem muito que melhorar nisso daí. E alguma legislação tem que sair depois disso, mesmo porque a legislação ela vem acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Adriana, o segundo assunto que eu queria falar que está ligado à vigilância sanitária foi um caso que aconteceu ainda em 2017, mas muito emblemático nessa questão da inspeção fiscal. É o caso da chefe Roberta Sudbrack, no Rock in Rio de 2017, se não me engano. Alguns fiscais apreenderam cerca de 160 quilos de produtos da cozinha da Sudbrack durante o festival por falta de selo de inspeção fiscal. E segundo a chefe, não houve bom senso ou razoabilidade na fiscalização. Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo como que funciona essa questão dos selos de inspeção fiscal, qual que é o papel do MAPA, o Ministério da Agricultura, nesse sentido, e quais cuidados os empresários de bares e restaurantes devem ter, principalmente para fazer parcerias com fornecedores desses insumos. Queijos são muito ricos em Minas Gerais, talvez ali um cara em São Paulo ou em Paraná traga um queijo que não tenha o selo de inspeção fiscal em dia ou esteja algum selo errado, é uma burocracia, ninguém sabe de nada. Como que funciona isso? Danilo, você tocou num ponto extremamente importante. Então, todos os produtos de origem animal, carne e derivados, leite e derivados, ovos e mel devem ter algum selo de inspeção, por serem produtos de origem animal. E aí a gente tem 3 níveis de inspeção. Os selos de inspeção municipal, que é o SIM, é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, o produto de origem animal é produzido dentro daquele município e só pode ser vendido dentro daquele município. Um produto de São Paulo não pode ir para Santos, por exemplo? Não pode. A gente tem os produtos que têm o registro no estado, que é o Serviço de Inspeção Estadual. São produtos que são produzidos dentro daquele estado e só podem ser comercializados dentro do estado que é produzido. Aí o produto de São Paulo pode ir para Santos, mas não pode ir para o Rio de Janeiro. Só fica dentro do estado, exatamente. E o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, são produtos que podem ser comercializados em qualquer estado do Brasil. Mas tem algum lobby por uma simplificação disso, assim? Tem alguma coisa que é burocrática? Por que eu posso comercializar um queijo na cidade, mas eu não posso comercializar em estado, assim? Tem algum pulo do gato nisso aí? A partir desse caso que você citou aí da Roberta Sudbrack, que foi um caso emblemático, muita coisa veio à tona, né? Como é que você joga quilos e quilos de produto que está em perfeito estado para ser consumido, você joga no lixo? É um desperdício, né? E é um desrespeito com o produto. Porque faltou o carimbo azul, Exatamente. Né? Então, assim, a partir daí, o que o governo fez? Estabeleceu o selo arte. Governo federal, que você diz isso. Exatamente. O selo arte. E aí, o produto que tem esse selo arte, que se encaixa dentro dessa categoria, a produção é artesanal, ele segue procedimentos de produção dentro daquelas características do artesanal e daquele produto que ele está produzindo, por exemplo, o queijo. Então, quando ele tem o selo arte, mesmo ele sendo um pequeno produtor,
que ele faz? Ele consegue, então, vender esse produto para o Brasil inteiro. Então, a partir desse caso da Roberta, aquilo que estava parado há um bom tempo lá no Congresso, levou, assim, um susto com tudo isso e aí resolveu, então, partir para essa questão do Seluarte para atender esses pequenos produtores. Então, hoje a gente já tem o Seluarte para poder atender a esse pequeno produtor e ele poder conseguir vender o produto dele em todos os estados. Só que esse pequeno produtor ele tem que se adequar às normas, registrar o produto, fazer todos os trâmites, mas dentro da condição que é possível para ele, não de um CIF, de um IMA ou de um selo estadual, mas que ele consiga obter esse selo e comercializar o produto. Então, agora ficou mais fácil. Então, por exemplo, quando o governo consegue equilibrar essa balança, favorecendo a simplificação para os produtores locais, para os produtores artesanais, e também essa questão de colocando regras no processo do jogo, isso influencia e impacta também toda a economia, porque os bares e restaurantes geram mais emprego, fazem a roda girar e as pessoas vão mais aos bares e restaurantes. Eu acho que a Europa, em relação ao Brasil, está muito mais evoluída aqui. Quais os próximos desafios que você vê nessa questão da simplificação da vigilância sanitária e como que a segurança dos alimentos consegue entrar em esse arcabouço? Danilo, olha para você ver, você falou 2 pontos aí importantes. Primeiro, essa questão da simplificação. A gente tem muitos produtos artesanais, muitos bons produtos que são produzidos e que podem ser utilizados como matéria-prima em bares e restaurantes. Então, isso é um primeiro ponto. Então, a gente tem uma variedade enorme de alimentos e produtos que podem ser utilizados, assim como a Roberta estava utilizando o queijo na preparação do sanduíche dela e dos pratos. Então, a gente tem uma variedade enorme. Em contrapartida, a gente tem que legalizar esses produtos. Esses produtos, quem está produzindo, tem que atender às normas básicas para produzir um alimento seguro. E isso é importante para o consumidor. É importante para o consumidor porque ele vai ter a segurança que aquele alimento que ele está colocando na mesa dele, que ele está consumindo, é seguro. Para bares e restaurantes, quem está ali comprando, oferecendo esse produto para o bar, para o restaurante, então o dono do estabelecimento tem a certeza que ele está comprando um produto de qualidade. E isso é fundamental para ele também produzir um alimento seguro, oferecer um alimento, né, de qualidade e ele ter a certeza que a matéria-prima que ele está utilizando na produção do prato dele seja uma matéria-prima de qualidade. Então ajuda toda a cadeia, né? A vigilância sanitária e todo o mapa garantindo que está tendo o seguimento à legislação, às normas. O consumidor também garante e tem a certeza que está recebendo um produto de qualidade. O dono de bar e restaurante também tem certeza que está comprando um produto de qualidade. Então, todo mundo se beneficia. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a Adriana Lara, CEO da Ceatec, empresa de consultoria e treinamento na área de gestão da qualidade e segurança dos alimentos. Adriana, queria te agradecer a participação, seu tempo aqui com a gente. E para quem nos ouviu até agora, está mais interessado em saber como pode entrar em contato com a Ceatec, queria que você passasse aí alguns endereços digitais, onde que a gente consegue te encontrar no Instagram, por exemplo. A gente tem o site, né, Danilo, ceatecconsultoria.com.br. A gente tem o Instagram da Ceatec, Segurança Alimentar. E eu queria te agradecer muito a oportunidade, esse bate-papo gostoso aqui, com muita informação, muito conhecimento que você sabe e conhece bem do assunto. Obrigada mesmo pelo convite. Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é uma produção da Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas, teve a direção de Paulo P. Silva e Lucas Macedo, produção de Guilherme Paixão e as redes sociais são de Flávia Madureira. Um abraço e até a semana que vem.